Bom dia a todos. Esta manhã aqui estou numa meditação. Enquanto Deus me der a vida, eu quero meditar nos escritos bíblicos originais, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, nesta manhã, 5 horas da manhã, 5:30, eu estou com a palavra do Senhor, a Bíblia original na mão, e também lendo algumas coisas sobre o fruto, as obras da carne e o fruto do Espírito. Isso está no livro de Gálatas, capítulo 5. Importantíssimo. É uma dualidade. Nosso corpo faz parte de 3: corpo, espírito e alma. Aí já é um delta. Mas o que está em guerra é uma dualidade. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É o que diz esta Bíblia. A outra, a original, é o mesmo assunto. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes expõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então nós estamos numa guerra dentro de nós, a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, vamos dizer assim, o ego nosso, a nossa carne, nossos desejos impuros e maldade, coisas que não agradam a Deus, tem que morrer. Se não morre, não adianta eu ser religioso, não adianta eu jejuar, não adianta eu fazer sacrifício, porque não há vigilância. Então, por isso que Jesus disse: orai e vigiai. Vigiai, para não cair em tentação. Foi o que os apóstolos de Jesus tinham quando ele separou deles que estava chegando a hora de Jesus ser pego pelos judeus para sofrer a pena da cruz, para sofrer as consequências, porque Jesus Cristo era um homem, carne também. Só que ele tinha dentro dele o Espírito do Pai, é o Espírito de Deus. Ele era Deus e era homem, porque o Espírito não pode derramar sangue, mas a carne podia e pode, nossa carne pode, certo? Então a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. Estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Isto aqui é uma dualidade. Quando nós somos guiados pelo Espírito, o versículo 16, 17 eu já li, 18 eu vou ler. 5 de Gálatas. Mas se sois guiados pelo Espírito,
não andar debaixo da lei. Então, você não precisa, nós não precisamos estar debaixo da lei, se nós formos guiados por Deus, pelo Espírito de Deus. Porque as obras da carne são manifestas. Qual são? Paulo, apóstolo, Gálatas, capítulo 5. As obras da carne são manifestas, os quais são prostituição, impureza, lascívia, que fala. Estou no original, depois eu vou ver as diferenças um pouquinho. Este é o problema. E continua. Idolatria. Idolatria tem muita coisa a falar sobre idolatria. Não é só se dobrar diante de um ídolo que é idolatria, não. Você pode idolatrar tudo que você tem, teu carro, tua casa, teu dinheiro, teu salário. Você pode ter ele mais do que Deus, mas amar mais isso do que Deus, é uma idolatria. Você pode mentir para o povo, uma coisa que Deus não disse, é uma idolatria. As obras da carne são manifestas. Quais são? Prostituição, impureza e lascívia. Idolatria. Feitiçarias, está escrito aqui, depois a gente vai ver um pouquinho na original. Inimizade, qualquer coisa, o bico fica para baixo, eu não quero mais saber de ter comunhão com o papai, com a mamãe. Não quero mais saber, porque não dá certo, meus espíritos. Mas não aceita o conselho do pai, da mãe, do professor, de Cristo, da palavra de Deus da hora, né? Fica bravo. Fica irado, iracundo com o pai, com a mãe. Porque quem tem família é muito mais poderoso esta carne para operar. Porque dentro da casa é uma guerra. E dificilmente a gente tem amor um com o outro dentro de casa. Porque às vezes, uma palavra que se não agrada a gente tinha que ter uma resposta mansa. Porque a palavra dura suscita ira, disse o provérbio, né? Salomão. Mas a palavra branda desvia o furor. Então, quando a gente é brando com o vizinho, com os filhos, com a esposa, é muito fácil da gente viver. Você é um perdoador. Você se coloca debaixo, a menos do que ele. É o que diz a Escritura também. Idolatria, feitiçaria, inimizade. Porfia. Porfia está brigando sem necessidade. Imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Isso é horrível. Precisa ser, quando você vê alguém com alguém subindo, tem uma coisa que você não tem, eu preciso daquilo também. Fiquei enjoando o marido, a esposa, alguém, eu quero também. Eu preciso disso. Homicídio, que é terrível. Homicídio é horrível, tem muito o que falar sobre isso se tivesse tempo. Bebedice, aqui fala bebedice na original, depois a gente vai puder examinar, a gente vai ver. Bebedice deve ser uma bebedeira, uma coisa, festas com coisas fortes. Glutonarias. Agora eu quero que você medite nesse verso aqui, no resto desse verso. No versículo 21 em diante. Inveja, homicídio, bebedices, glutonarias, coisa semelhante a estas, está escrito assim, acerca das quais vos declaro. Seu apóstolo está falando.
Eu vos declaro, leia o versículo 21, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então, tem que haver morte. Quem não tem ego? Todos nós carregamos ego. E só vamos ter qualidade, a paz verdadeira na alma, quando este ego morrer. Eu vos declaro, diz, que não herdarão. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então temos que morrer para o mundo. Morrer, esse é o pior. E esta guerra, como eu já disse, dentro da nossa casa, em família, não é fácil. Porque o próprio Jesus disse que os inimigos número 1 do cristão seriam os próprios familiares. Tanto familiares dentro de casa como os familiares de fora. Porque vêm os assuntos carnais e os espirituais depois. E as doutrinas, as variedades de doutrinas erradas, as mentiras que é falada com o povo, que o ego desse homem bom, desse homem de experiência que está com vocês, não pode falar. Eles escondem. É uma idolatria. Mas disse, eu declaro que não vão herdar o reino. Agora, eu me coloco aqui, que eu preciso morrer. Agora o versículo 22, do versículo 22, capítulo 5 de Gálatas, eu vou ler. Olha aí, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Está aqui, é gostoso demais. Gozo. Gozo do quê? Na carne? Não. Gozo, paz na alma, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quem faz isso, quem anda com este fruto, contra essas coisas não existe lei. Quando o camarada está certo diante de Deus e dos homens, que lei que vai pegar ele? Só se for uma lei diabólica. Querer pegar um inocente sem cometer causa nenhuma e fazer algo contra ele, porque tem inveja. É o que aconteceu com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não poupou os religiosos do seu dia. Quem é você para dizer que perdoa pecado? Quem é você? Você não tem 50 anos, camarada, e quer dizer que conheceu Abraão? Mas ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso aí é lindo demais. Se vocês fossem filho de Deus, vocês me ouviam. Jesus falou isso aos religiosos. Vocês têm por pai é o outro camarada lá, que é o ego. Ego é o diabo. O diabo verdadeiro é o nosso ego. Não é a família, não é o pai, a mãe, o vizinho. É o ego. Quando nós morremos do nosso ego, nós vamos amar os outros, mesmo aquele que não te ama. Certo?
Não há lei. Os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejais cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Carnalidade, morre. Tem que morrer a carnalidade nossa. Nosso ego tem que acabar. Tem que terminar. Sedes imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Capítulo 5, verso 1. Mas a prostituição, toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvolices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Versículo 1, 2, 3 e 4, capítulo 5 de Efésios. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, que é a idolatria, está vendo aí? Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não engane os outros com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se não se escapa, ninguém se escapa. E diz o apóstolo aqui, não sejam vossos companheiros. Diz que você tem que se retirar mesmo do meio dessas doutrinas. É melhor estar sozinho do que estar no meio, porque ali você tem que estar sujeito a doutrinas erradas. Doutrina de Balaão, crendo em Deus como três pessoas, crendo em Jesus como fosse um Deus menor, ponhando as coisas da lei, as coisas que não existem, sombras de como se fosse mais do que Cristo. Cristo é maior do que a lei. Não seja seus companheiros espirituais, está vendo aí? Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Está vendo o fruto aí? Se você está mentindo para a tua igreja que Jesus é três pessoas, está mentindo para a tua igreja que tem um homem, que tem que obedecer um homem mais do que a Deus, está ponhando um outro Deus na frente do Deus vivo. É uma idolatria, é uma mentira. Você sustenta isso porque você quer viver na carne. Você precisa de comer, de beber. Você precisa de dinheiro do povo. Veja se Paulo fez isso. Veja quem eram eles. Mas o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Se você não fala a verdade, você mente. Você está mentindo. Não tem condição de entrar aprovando o que é agradável ao Senhor. E noutra parte diz aqui, falar é a verdade com o seu próximo. Porque a verdade nunca perde o seu poder. Aparece tanto aqui como no próprio mundo político. Toda a verdade aparece.
Contra a verdade não há lei, não existe lei. Como você vai pegar e castigar uma pessoa se ele fala a verdade? É o que fizeram com Paulo, com os apóstolos, com Jesus. Falando a verdade, morreram pelo amor da verdade. Então, vocês são livres porque toda a Bíblia é resumida em um só mandamento: ame o teu próximo como você mesmo. Original, 733. O amor próprio está na origem. O ego acompanha todos os seres humanos. Mas vencer este ego, fazendo seu irmão humano o mesmo que faria por si mesmo, o grande crivo para mostrar ao Criador que somos uma centelhas divina do existir, merecedora do existir. Se vocês mordem e devoram um ao outro, cuidando que não se destruírem naturalmente. Por isso, ensino: vivam pelo Espírito e assim conseguirão vencer o ego. Estou lendo no original. Pois o ego é uma dualidade do espírito e o espírito é a dualidade do ego. Os dois estão sempre em conflito um com o outro, de modo que você não pode fazer o que quereis. Perguntaram uma vez se eu vi um conto para o índio. Você tem uma guerra dentro de si? Sim, ele falou. Como fosse dois cães urrando um contra o outro, brigando um contra o outro. É coisa séria. Ele disse: qual é que vence o outro, o índio? O índio disse: aquele que o dê mais alimento. Então, se você não lê as escrituras verdadeira, original, se você não cuida de ti mesmo, não cuida contra a tua carne, a nossa carne, nós não podemos vencer o nosso ego nunca. Então, são guerras, mas se você tem o Espírito de Deus, a eleição de Deus, o fogo de Deus, a original dentro de você é mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, vença o ego. É uma dualidade: ego, espírito e carne. Os dois combatem um contra o outro. Que o Senhor complete esta boa palavra, sábia palavra do apóstolo Paulo para todos nós. Bom dia aos companheiros e amigos que porventura ainda ouvem a voz do seu amigo, do seu irmão, do seu colega, seja quem for, porque tem muitos colegas, muitos conhecidos dentro do Paraguai, dentro do Paraná, do Brasil, tem em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul, tem em todo lugar que me conhece. Goiânia, todo lugar. Minha saudação a todos. Bom dia, bom dia, bom dia.